Boa tarde, caros conterrâneos. Hoje vamos falar sobre a matéria de matrizes clássicas, na parte grega. Bom, Antiguidade Clássica, uma brevíssima introdução, de Mary Beard e John Henderson. Capítulo 1. A visita. Introdução e cenário da visita. O livro abre de forma literária uma visita ao Museu Britânico em Londres. O espaço escolhido é a Sala Bassai, que guarda o friso do Templo de Apolo, construído no século V a.C., em Bassai, na Arcádia, Grécia. O museu aparece como ponto de partida para pensar os clássicos, não apenas como objetos antigos, mas como algo que ganha novo significado ao ser deslocado, reorganizado e reinterpretado no presente. Importante: o museu moderno já cria uma relação de mediação, diferente da função original do templo, que era ritual e religiosa. Assim, desde o início, os autores destacam a defasagem entre a antiguidade e a modernidade. O friso de Versailles. Descrição e temas. Antes, precisamos saber o que é um friso. O friso é uma faixa decorativa horizontal ou um elemento ornamentado em uma superfície, como uma parede ou um teto. Esse que a gente está falando são aqueles que ficam aqui. Ele é horizontal, frente, lado, costas. É uma faixa assim, ó. Uou, é lindo demais. Bom, a sala é construída sob medida, 23 placas de mármore dispostas lado a lado em altura de olhos, formando um friso contínuo. A narrativa visual lembra uma história em quadrinhos, de pedra. Corpos, homens, mulheres, cavalos, centauros. Representação: 2 episódios míticos fundamentais. Batalha dos gregos contra os centauros. Centauros arruinam um banquete de casamento tentando raptar as mulheres. Guerra dos gregos contra as Amazonas, com Heracles como figura central. Um de seus trabalhos, roubar o cinto da rainha amazona. Para os gregos do século V a.C., esses mitos representavam ordem contra caos, gregos contra bárbaros. Temas políticos e culturais de forte impacto. O transporte do friso e sua chegada a Londres. No início do século XIX, arqueólogos e viajantes ingleses, alemães e dinamarqueses redescobriram o Templo de Bassai. Rapidamente, o friso foi escavado, removido e vendido em leilão ao governo britânico. Resultado: a maior parte está em Londres, no Museu Britânico. Alguns fragmentos foram para Copenhague e para a própria Grécia. Isso insere a obra em um contexto de imperialismo cultural. Objetos gregos se tornam símbolos de prestígio europeu. O enigma do friso. Há uma charada arqueológica. Como recompor o friso? As placas foram encontradas espalhadas, em desordem. Ninguém sabe a ordem original. O que vemos no museu é uma reconstrução hipotética, uma interpretação entre várias outras possíveis. Isso mostra que o clássico que vemos hoje é sempre recriado, não apenas preservado. Diferença de contexto: templo versus museu. No templo original, o friso estava a 7 metros de altura, em ambiente mal iluminado, cheio de poeiras e teias. Era visto em meio a rituais religiosos. Não havia plaquinhas explicativas. Os mitos eram parte da cultura viva, conhecidas desde o colo da avó. No Museu Moderno, o friso está a nível do olho, bem iluminado, organizado e com painéis explicativos.
Função estética e didática, pensado como obra de arte para admiração e estudo. Isso reforça a defasagem. Mesmo olhando para o mesmo objeto, a experiência antiga e a moderna são radicalmente diferentes. Questões levantadas pelos autores. O friso funciona como um símbolo da distância e da proximidade entre nós e os antigos. O que é religioso e o que é artístico em um objeto antigo? Havia turistas na Grécia Antiga que visitavam templos como viajantes curiosos, além de peregrinos devotos? Até que ponto compartilhamos com os amigos uma experiência semelhante? Visita, contemplação, admiração. E até que ponto nossa experiência é totalmente diferente, mediada por museus, arqueologia e curadoria moderna. O friso como metáfora dos clássicos. Os autores concluem que a antiguidade clássica sempre envolve essa defasagem. Nós projetamos nela expectativas e valores modernos, mas ao mesmo tempo sentimos nela algo de familiar e próximo, pois moldou nossa cultura, arte, política e literatura. O caso de Baçai é exemplar. É um objeto único, mas que desencadeia questões que se repetem em todos os clássicos. Ler Platão hoje, por exemplo, envolve reconhecer a distância, diferença do contexto, forma e suporte, e também a continuidade. Faz parte da nossa tradição filosófica. Conclusão do capítulo. O friso de Baçai não é apenas um artefato arqueológico, mas uma porta de entrada para refletir sobre os clássicos em geral. Ele mostra como o passado clássico é sempre reinterpretado pelos gregos, pelos romanos e pelos viajantes do século XIX e por nós do século XXI. Em suma, os clássicos não são só o mundo deles, mas também fazem parte da nossa história cultural. Capítulo 2. In loco. Nesse capítulo 2, eu vou explicar mais a fundo a introdução do capítulo 1. Deu para entender? Eu vou retomar alguns aspectos. Introdução. O segundo capítulo narra a redescoberta do Templo de Baçai no início do século XIX. Mais do que um relato arqueológico, é uma história de exploração, disputas culturais, nacionalismo e imigração europeia sobre o passado grego. O título, In loco, já sugere a ideia central. A antiguidade é reencontrada no próprio lugar de origem, mas ao mesmo tempo transformado em objeto moderno. A expedição de 1811. Em 1811, uma equipe internacional chega à Arcádia. Ingleses, alemães, franceses e dinamarqueses. Entre eles, Charles Cockerell, arquiteto britânico. John Foster, irlandês. Carl Haller von Hallerstein, alemão, e outros viajantes. O grupo estava em pleno Grand Tour, prática comum da elite europeia, viagens culturais pela Grécia, Itália e Oriente. Ao encontrar Baçai, eles redescobrem um templo de Apolo e percebem que se tratava de algo valioso. Motivações misturadas. Eram ao mesmo tempo turistas, aristocratas, acadêmicos, curiosos, colecionadores e negociantes da arte antiga. A descoberta do friso. Ao escavar o templo, encontraram o friso interno de mármore. Reconheceram imediatamente sua qualidade. Obra rara do século V a.C., atribuída a Letinos, arquiteto do Partenon. Decidiram remover as esculturas e levá-las para fora da Grécia. O processo envolveu negociações com autoridades turcas. Grécia estava sob domínio otomano.
Resultado: o friso foi despachado por mar até Zante, depois vendido em leilão e adquirido pelo governo britânico em 1815 para o Museu Britânico. Aqui já aparece uma contradição. O descobrimento foi também um ato de pilhagem legalizada, vendida com anuência de autoridades estrangeiras, mas em detrimento do patrimônio grego. Expectativas e realidades da Grécia. Para muitos viajantes europeus, a Grécia era a pátria da civilização ocidental, fonte da democracia, da filosofia e das artes. Porém, o encontro com a Grécia real do século XIX foi frequentemente decepcionante. Povo pobre e rural, vivendo em ruínas, doenças, calor extremo, mosquitos, estradas ruins, hostilidade local. A glória idealizada da antiguidade contrastava com a miséria e decadência do presente. Assim, a viagem era sempre ambígua, entre o desejo de reencontrar a Grécia ideal e a frustração com a Grécia real. A Grécia imaginária dos românticos. Nem todos os que falavam da Grécia chegaram a conhecê-la. Muitos, como o poeta inglês John Keats, criaram uma imagem literária e imaginária da Grécia. A famosa Ode a uma urna grega é um exemplo. Celebra os vasos como símbolo da beleza eterna, sem referência à poeira ou às condições reais em que foram encontradas. Isso mostra que a antiguidade clássica foi e ainda é tanto uma realidade material quanto uma construção mental e cultural. Rivalidades e diplomacia. A redescoberta de Versailles ocorreu no mesmo período em que os mármores de Elgin, do Partenon, estavam sendo retirados de Atena. O friso de Versailles entrou nesse mesmo mercado de disputa. França, Alemanha e Inglaterra competiam por quem teria mais tesouros da Grécia. Ai, gente, isso é muito triste, né? A compra pelo Museu Britânico reforçou a ideia de Londres como capital dos clássicos na Europa do século XIX. A arqueologia nesse período não era apenas ciência, era também instrumento político e símbolo de poder imperial. Patrimônio ou pilhagem? Surge a grande questão. O friso de Versailles pertence a quem? Para os britânicos do século XIX era legítimo, tinham pago e salvado as peças da ruína. Para os gregos de hoje, foi um roubo cultural, parte do colonialismo europeu. O debate é semelhante ao dos mármores de Partenon e de outras antiguidades espalhadas pelo mundo. Nessa questão surge um comentário, uma frase. O Ocidente deve ao Oriente. Conclusão do capítulo. O Templo de Versailles e seu friso são exemplos de como os clássicos foram reapropriados no século XIX. Transformaram-se em mercadoria de prestígio cultural, foram objeto de rivalidade entre impérios e alimentaram tanto o imaginário romântico, poesia e idealização, quanto a ciência arqueológica nascente. Assim, In Loco mostra que os clássicos nunca chegam até nós de forma pura ou neutra. Eles são resultados de viagens, expedições, disputas e interesses modernos. O legado clássico é sempre mediado por histórias de posse, circulação e reinvenção. Capítulo 3. Chegada. Introdução. O capítulo descreve a experiência de visitar Versailles hoje. Turistas modernos, estradas, ônibus, guias, lembrancinhas. A palavra chegada sugere tanto a chegada física ao sítio arqueológico quanto a chegada da antiguidade até nós no presente. O contraste central.
A visita atual é moldada por turismo e preservação, mas continua ecoando as tensões do século XIX. Descoberta, pilhagem, expectativas românticas. O Templo de Baçai na atualidade. Desde 1987, o templo está coberto por uma enorme tenda de proteção. Finalidade: preservar as ruínas da ação do tempo. Consequência, para muitos visitantes, uma frustração estética. Em vez do templo clássico sobre o céu azul da Grécia, encontra-se uma construção protegida, envolta em estruturas modernas de lona e metal. Isso revela o dilema atual entre autenticidade, ver o templo como ele é, e preservação, garantir que ele não se deteriore. Do saque à preservação, comparando com o século XIX. Antes, cultura da aquisição, retirada de peças, venda, exposição em museus estrangeiros. E hoje, cultura de preservação, proteção do local, turismo controlado, valorização patrimonial. Porém, permanece uma semelhança, ainda há uma forma de levar algo consigo. Hoje, antes, mármores e frisos transportados fisicamente. Hoje, fotografias, guias turísticos e postais. A lógica de apropriação se transformou, mas não desapareceu. Hoje em dia, se a gente quiser visitar um museu desse, a gente pode pesquisar na internet. Tem um Museu Britânico, se eu não me engano, tem exposição online. Você consegue ver todo o caminho, tudo que tem online. O turista moderno. O visitante chega a Baçai cheio de expectativas, ver a Grécia antiga, mas encontra uma experiência filtrada. Ruínas protegidas, explicações em placas, caminhos delimitados, loja de lembrança e infraestrutura turística. O que poderia ser uma experiência do passado é, na prática, uma experiência do presente moldando o passado. O turista de hoje está para o arqueólogo do século XIX, assim como o friso do museu está para o friso do templo. Ambos lidam com uma tradução moderna da antiguidade. Continuidade e diferença. O capítulo reforça a ideia já trabalhada nos anteriores. Os clássicos são, ao mesmo tempo, sempre os mesmos e sempre diferentes. Continuidade. Homero, Platão, a escultura grega continuam a ser estudados e admirados. O Templo de Baçai continua a atrair pessoas de todo o mundo. Diferenças. Cada época olha para eles de forma distinta. O olhar do romântico do século XIX não é o mesmo do turista do século XXI. Hoje, feminismo, pós-colonialismo e estudos culturais mudam o foco e as perguntas que fazemos aos clássicos. O legado herdado. Os autores destacam que nunca chegamos aos clássicos como estranhos. Eles já estão entranhados em nossa própria tradição cultural. Quando lemos Homero ou visitamos Baçai, fazemos isso dentro de uma rede de interpretações herdadas. O que arqueólogos do século XVIII escreveram, o que artistas românticos imaginaram e o que museus modernos organizaram. Assim, a antiguidade é sempre um diálogo entre o passado e todas as camadas de leitura acumuladas até hoje. Conclusão do capítulo. O Templo de Baçai não é apenas uma ruína, é também um símbolo do encontro entre expectativa e realidade. O visitante moderno carrega consigo as imagens literárias, museológicas e escolares da Grécia clássica e se confronta com o presente, tendas, ruínas, turismo e a mensagem maior. Os clássicos são reapropriados em cada época. Não podemos vê-los em estado puro. Eles sempre chegam até nós mediados por histórias de viagem,
de preservação e interpretação. Pontos chaves do capítulo. O Templo de Basai hoje está protegido por uma tenda, símbolo do dilema entre autenticidade e preservação. Mudança histórica, de uma cultura de aquisição, pilhagem, para uma cultura de preservação, turismo. O turista moderno continua, de certa forma, levando algo do local. Fotos, lembranças, como no passado levavam com esculturas. A experiência clássica é herdada, mas nunca imediata. Olhamos o antigo através das camadas construídas por gerações. Os clássicos são, ao mesmo tempo, universais e imutáveis. Permanecem, mas mudam conforme as perguntas que fazemos a eles. Síntese geral dos 3 capítulos. Capítulo 1. A visita. O friso de Basai serve como porta de entrada para discutir a relação entre nós e a antiguidade. Diferença de contexto. No templo, objeto religioso, distante, pouco visível. No museu, objeto artístico, iluminado, interpretado. Questões centrais. Podemos ver o friso como os antigos viam? O que é arte? O que é religião? Conclusão. Os clássicos sempre estão entre a distância e proximidade. Capítulo 2. In loco. Em 1811, viajantes europeus redescobrem Basai e renovam o friso. Expedição marcada por turismo aristocrático, interesse científico, comércio e rivalidade política. Grécia real, pobre, rural, doente. Contrastava com a Grécia idealizada, berço da civilização. Surgiu uma Grécia imaginária, literária e romântica. Conclusão. A redescoberta dos clássicos é também história da exploração, disputas imperiais e construções culturais. Capítulo 3. A chegada. Basai hoje é destino turístico, protegido por uma tenda, desde 1987. Dilema: preservar versus mostrar. Autenticidade versus proteção. Mudança histórica, de uma cultura de pilhagem para uma cultura de preservação no turismo. O viajante moderno também se apropria do lugar, entre fotos e souvenirs. Conclusão. Os clássicos são herdados, vistos através de camadas acumuladas, arqueologia, romantismo, museus e o turismo. Os clássicos nunca nos chegam puros, são sempre mediados por contextos, interesses e interpretações. Cada época recria a antiguidade de acordo com as suas perguntas, desejos e contradições. Para finalizar, vamos para algumas perguntinhas e respostas. Qual é a principal metáfora usada no capítulo 1 para pensar os clássicos? O friso de Basai mostra como os objetos antigos mudam de significado entre o contexto original, religioso e o moderno, artístico, museológico. Como o capítulo 2 ilustra a relação entre arqueologia e imperialismo. Ao narrar a remoção do friso por europeus, revela como a arqueologia do século XIX foi também um instrumento de poder cultural e político, além do comércio. Qual a importância da Grécia imaginária criada pelos românticos? Mostra que a antiguidade clássica é tanto realidade material quanto construção simbólica. Ela vive também no imaginário, em poemas, idealizações e fantasias. De que forma o capítulo 3 problematiza o turismo moderno em Basai? Revela o dilema entre preservação e autenticidade, mostrando como até o turismo respeitoso ainda é uma forma de apropriação, levando fotos e lembranças. Qual é a tese geral dos 3 capítulos iniciais? Que os clássicos não são apenas o passado, mas uma tradição continuamente reinventada. Nós os recebemos sempre mediados por gerações anteriores, contextos culturais e disputas políticas. Agora, 6
6 tópicos para ficar na cabeça e não esquecer. Gravem isso. Os clássicos não são apenas herança, são também invenção de cada época. Todo museu é uma máquina de traduzir o passado para o presente. A pilhagem do século XIX virou turismo no século XXI, mas a lógica de apropriação permanece. Ver um friso no museu não é o mesmo que vê-lo no templo. Mudamos o objeto ao mudar seu contexto. A Grécia clássica sempre existiu em tensão entre a realidade arqueológica e a fantasia romântica. Os clássicos nunca chegam puros, chegam como palimpsetos de interpretações acumuladas. Foi isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado.